E aí, meus amigos, tudo certo? Resolvi preparar um vídeo aqui, já que a gente está nessa época, né, de pandemia, de quarentena em virtude do coronavírus. Resolvi preparar um vídeo que trata justamente de uma questão relacionada ao coronavírus, que foi uma questão decidida pelo STJ em sede de habeas corpus. Vou jogar na tela para vocês. Olha só, foi o habeas corpus 572996, que tratou desse tema aí, do monitoramento de dados celulares. E como é que foi isso aí? Esse habeas corpus foi impetrado em face de um ato do governador do estado de São Paulo. Isso aí. Por quê? Porque no estado de São Paulo, o governador implementou um sistema de monitoramento de dados celulares em parceria com as empresas prestadoras dos serviços de telefonia móvel. E qual foi o objetivo, qual foi o propósito desse sistema? Foi simplesmente de identificar violações às medidas de isolamento social, né? Para saber quando as pessoas estão saindo muito de casa, em que regiões do estado as pessoas estão saindo mais, e por aí vai. E esse sistema, né, tem um detalhe importante, ele não identificava as pessoas, né? Era um sistema assim anônimo, não dava dados precisos sobre as pessoas. Era simplesmente um monitoramento de dados celulares para identificar violações às medidas de isolamento social. O que aconteceu foi que alguém impetrou um habeas corpus lá no STJ, porque habeas corpus contra ato de governador de estado é julgado originariamente pelo STJ, nos termos do artigo 105 da Constituição Federal, e alegou que essa medida estaria violando a liberdade de locomoção, estaria violando o direito fundamental de ir e vir, que, como sabemos, é um direito tutelado por meio de habeas corpus, certo? O habeas corpus, vocês sabem que é um remédio constitucional, né? Tem natureza de ação, e ele se presta, como eu falei, a tutelar a liberdade física de locomoção. Ele protege o indivíduo no aspecto físico, no seu direito de ir e vir. Tá? Hoje em dia, né, não existe mais aquela antiga teoria brasileira do habeas corpus, que dava ao habeas corpus uma amplitude exagerada. Ele protegia até mesmo direitos que hoje são tutelados, por exemplo, por meio de mandado de segurança. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o habeas corpus se limita a proteger o direito de ir e vir, a liberdade de locomoção. E aí o STJ, analisando esse habeas corpus, decidiu o quê? Decidiu que o habeas corpus, nesse caso, não era cabível. Por quê? Porque não havia na medida do governo do Estado de São Paulo, nenhuma violação concreta, ou ao menos iminente, nenhuma plausibilidade de violação à liberdade de locomoção, ao direito de ir e vir. Eventual violação à liberdade de locomoção, alegada pelo impetrante do habeas corpus, era apenas hipotética. Além disso, a medida do governo nem mesmo identificava as pessoas. Portanto, não haveria aí nenhuma violação à liberdade de locomoção. E o STJ falou ainda o seguinte, que o impetrante estava usando o habeas corpus, né, havia manejado o habeas corpus como uma espécie de instrumento de controle em tese da validade do ato governamental. Seria ali o habeas corpus estaria sendo usado como um instrumento de controle abstrato, controle em tese da constitucionalidade daquele ato. E o habeas corpus não se presta a isso. Tranquilo? Então, galera, essa foi a dica de hoje. Se quiserem me seguir mais de perto, sempre estou postando dicas nas redes sociais. Vão lá no meu Instagram, que é esse aí que está na tela. Professor Francisco Braga. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Valeu. Até a próxima.